Jesus deu esta ordem aos seus seguidores: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Essa ordem ainda está em vigor. Jesus prometeu: se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Marcos capítulo 16, versículo 18. Imediatamente antes de fazer essas declarações, Jesus havia dito: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Qualquer cristão pode impor as mãos sobre os enfermos e a promessa é a de que eles, os enfermos, ficarão curados. Um cristão faz mais do que meramente concordar que a palavra é verdadeira. Um cristão é alguém que age com base na palavra de Deus. Deus nunca nos diz para fazer alguma coisa que não podemos fazer. Ver o cumprimento de sua promessa é mais uma questão de obediência do que de fé consciente. Fé é fazer o que Deus nos diz para fazer e, depois, esperar que Ele faça o que nos disse que faria. Noé construiu a arca. Deus inundou a terra. Moisés estendeu a vara. Deus dividiu as águas. Josué marchou ao redor das muralhas de Jericó. Deus as derrubou. Elias golpeou as águas. Deus as dividiu. Eliseu jogou o cajado no rio. Deus fez o machado boiar. Naamã mergulhou 7 vezes. Deus curou a lepra. Jesus disse que é o cristão que pode impor as mãos sobre os enfermos e é Deus quem os curará. Tiago disse que os cristãos podem ungir qualquer enfermo com óleo e fazer a oração da fé em favor dele. Ele diz que é o Senhor que levantará o enfermo. Deus diz: você faz uma pequena coisa, eu farei uma grande coisa. Você faz uma coisa tola, eu farei uma coisa sábia. Você faz algo que somente um ser humano pode fazer, eu farei algo que somente eu, Deus, posso fazer. Faça o que Deus lhe disser para fazer e depois espere que Deus faça o que ele disse que faria. Isso é fé. Quando Jesus visitou a nossa casa, quando éramos muito jovens, minha esposa Daisy e eu fomos à Índia como missionários, mas não conseguimos convencer os hindus e muçulmanos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele ressuscitou dos mortos. Eles nos pediram para provar isso. Eu li versículos da nossa Bíblia, mas eles tinham o seu Corão, que afirmava ser a palavra de Deus dada pela boca de seu profeta Maomé. Ambos os livros, a Bíblia e o Corão, eram lindos livros pretos com letras gravadas em dourado na capa. Qual era a palavra de Deus? Não podemos provar que a Bíblia era a palavra de Deus porque nós, naquele tempo, não entendíamos a necessidade de milagres. Então, voltamos para os Estados Unidos, aparentemente derrotados. Mas havíamos visto as multidões e sabíamos que elas precisavam crer nas boas novas de Jesus Cristo para serem salvas. Jejuamos e oramos por muitos dias para que Deus nos mostrasse a sua resposta para o nosso dilema. Como deveríamos ajudar os não cristãos a crerem em Jesus Cristo, a serem convencidos que Ele é mais que apenas mais uma religião? Deus respondeu a nossa oração. Uma manhã, às 6 horas, Jesus Cristo me despertou no nosso quarto. Fiquei prostrado diante dele, como se eu estivesse morto, incapaz de mover um dedo da mão ou do pé. Lágrimas corriam dos meus olhos, mas eu não tinha consciência de que estava chorando. Depois de um longo tempo, fui capaz de escorregar da minha cama até o chão, onde fiquei deitado com o rosto para baixo até a tarde. Quando saí daquele quarto, eu era um novo homem. Jesus se tornou o Senhor e Mestre da minha vida. Eu conheci esta verdade. Ele está vivo. Ele é mais que uma religião. Logo depois dessa experiência tremenda, um homem de Deus veio à nossa região.
ele tinha um dom de cura incrível. Quando participamos das suas reuniões, vimos centenas de pessoas aceitarem a Cristo e, bem diante dos nossos olhos, nós o vimos expulsar demônios e impor as mãos sobre os enfermos em nome de Jesus Cristo. Os cegos, surdos, mudos e aleijados eram curados instantaneamente. 1000 vozes passaram pela minha mente dizendo: você pode fazer isto. Era isto que Pedro e Paulo faziam. Era isto que Jesus fazia. Isto prova que a Bíblia é a verdade. Você pode fazer isto. Quando saímos daquele auditório lotado, estávamos maravilhados. Começamos a jejuar e a orar novamente. Daisy e eu fizemos uma nova aliança com Deus. Decidimos que leríamos o Novo Testamento como se nunca o tivéssemos lido antes em nossa vida e que creríamos em tudo o que lêssemos. Tudo o que Jesus nos disse para fazer como seus seguidores, nós o faríamos. Tudo o que ele disse que faria, nós esperaríamos que ele fizesse. Agiríamos com base na sua palavra escrita, assim como os profetas de Deus agiam com base na sua palavra falada nos tempos bíblicos. Faríamos como os primeiros discípulos do nosso Senhor haviam feito. Se ele dissesse que poderíamos curar os enfermos, esperaríamos ver os enfermos curados. Se ele dissesse que poderíamos expulsar demônios, então faríamos isso em seu nome. E esperaríamos que eles nos obedecessem. Não consigo explicar o que este passo significou para nós. A Bíblia se tornou o livro vivo, pulsante e eletrizante da verdade. Desconsideramos todos os ensinamentos que havíamos recebido. Aceitamos a palavra de Deus como a verdade e começamos a agir com base nela exatamente como os primeiros cristãos fizeram. Com essa decisão, descobrimos a autoridade que temos em nome de Jesus e o poder que temos sobre o reino de Satanás, assim como a verdade que flui através de todo verdadeiro cristão. Posso testemunhar que por aproximadamente 4 décadas, Daisy e eu fomos, em nome de Jesus, a 70 nações do mundo e agimos com base na palavra escrita de Deus. Pregamos a multidões de 10.000 a mais de 200.000 almas diariamente nessas cruzadas em massa e vimos dezenas de milhares dos mais incríveis milagres que talvez jamais tenham sido testemunhados em qualquer ministério cristão. A palavra de Deus se torna muito simples quando acreditamos em cada palavra e agimos de acordo com ela. As suas verdades impressionantes de poder e autoridade concedidas à igreja se tornam uma realidade viva. Como é eletrizante compartilhar um evangelho que verdadeiramente funciona. Ao testemunhar constantemente a libertação dos surdos e mudos, a restauração da vista dos cegos, a cura dos coxos, dos aleijados, dos enfermos e doentes, nos alegramos com a verdade das palavras de Jesus, que disse: tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Imporão as mãos sobre os enfermos. Em todas as ocasiões em que os cristãos impõem as mãos sobre os enfermos com fé, estes são curados. Não devemos esperar nada menos que isso. A Bíblia relata incidentes de fé na imposição das mãos. Está escrito: eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamando Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Marcos capítulo 5, versículo 23. Jesus foi e, tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Versículos 41 e 42.
Outra passagem bíblica nos diz que Jesus viu uma mulher encurvada com um espírito de enfermidade e impôs as mãos sobre ela. Ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Lucas capítulo 13, versículos 11 ao 13. Outra passagem bíblica nos diz: aconteceu achar-se enfermo de desinteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhes as mãos e os curou. Atos capítulo 28, versículo 8. Se você é um cristão, a natureza de Deus está em você. O Espírito de Deus habita em você como seu templo. O poder de Deus está em você e é o poder de Deus quem cura o enfermo quando as mãos são impostas sobre eles em nome de Jesus. Às vezes, isso é acompanhado de manifestações. Você pode sentir a vida de Deus se derramando através do seu corpo, tornando-o são. Outras vezes, você não pode sentir nada. Não faz diferença se você sente alguma coisa ou não. A palavra de Deus é superior aos nossos sentimentos. Está escrito: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Essa palavra é sempre verdadeira. Que os sentimentos venham ou não, a cura sempre vem. Uma mulher veio até nós pedindo oração. Depois da reunião, perguntamos a ela como ela se sentia. Bem, eu não fui abençoada, ela respondeu, mas fui curada. Alguns instantes depois, enquanto ela estava pensando na sua maravilhosa cura, ficou feliz e sentiu-se abençoada. Muitas pessoas, como essa mulher, esperam algum tipo de sensação ou de algum sentimento quando recebem a oração, em vez de esperarem a cura. Uma pessoa pode ser curada pelo poder de Deus e não sentir nada. Outras podem sentir grandes explosões do poder curador de Deus. Um calor, um refrigério ou um choque, como em uma corrente elétrica. Mas aceite o meu conselho. Não espere sentir nada. Espere ser curado ou curada. Um pastor me disse: eu costumava orar para que Deus fizesse as pessoas caírem quando eu orava por elas. E ele fez exatamente o que eu pedi. Quase todos sobre quem eu impunha as mãos caíam, mas descobri que muitos deles não haviam sido curados. Então comecei a orar para que Deus os curasse em vez de fazê-los cair no espírito. Ele descobriu que Deus era fiel em fazer o que ele pedia. Agora, quer elas caiam ou não, disse o pastor, eu espero que elas sejam curadas, e isso é feito segundo a nossa fé. Ele era um homem que queria a sensação em lugar da cura. Depois que ele entendeu isso, o seu ministério passou a ser muito mais eficaz. A cura é sempre muito melhor que a sensação. Quando os enfermos aprendem a fundamentar sua fé exclusivamente na palavra de Deus, eles têm vitória. Então, passa a ser verdade que nada na dimensão dos sentimentos pode separá-los daquilo que a palavra de Deus diz. Enquanto você fala a partir do que sente, significa que ainda não compreendeu o significado da fé na palavra de Deus.